A Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 40. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, olha que forte. A gente começa com Saulo e nós terminamos ontem com Saulo. Eles colocaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Hoje, no capítulo de hoje, no capítulo 8, Saulo consentia na morte de Estevão. E uma grande perseguição começa contra a igreja em Jerusalém. E aí tu vai ver a palavra se cumprir. Vocês têm que ficar em Jerusalém para receber o Espírito Santo, para serem cheios do Espírito Santo, para terem o poder do Espírito Santo. Mas depois vocês têm que ir para onde? Para a Judéia, e depois para Samaria, e depois aos confins da terra. Então, a perseguição dispersou os discípulos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Tu tá entendendo que tudo está nas mãos de Deus, sob o controle de Deus, de que nós não devemos questionar os desígnios de Deus, a autoridade divina, a soberania de Deus. E aqui nós temos uma prova. Saulo estava, vamos dizer assim, participando da perseguição, liderando a perseguição, colaborando, cooperando com a perseguição. Mas, espiritualmente, isso é a soberania de Deus. A palavra estava se cumprindo, porque nessa dispersão o evangelho estava sendo pregado. 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Sabe o que me lembra? João Batista. Que os seus discípulos sepultaram João. 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, qual era o objetivo de Saulo? Destruir a igreja, perseguir, prender, de casa em casa. 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Foi o que eu falei lá no número 1, né? Exceto os apóstolos, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, eles estavam pregando por toda a parte a palavra de Deus. Eles iam por toda a parte pregando a palavra. E o que o Senhor Jesus tinha dito? Que era para ir por todo o mundo pregando o evangelho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, o que eles estavam fazendo? Cumprindo o ide do Senhor Jesus, obedecendo o Senhor Jesus. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia.
ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, a igreja avançava. E aqui eu tenho que fazer um esclarecimento para vocês. Quando nós estudamos os homens cheios de fé e do Espírito Santo, se tu observar, depois de Estevão, na lista, no capítulo 6, o segundo é Filipe. Então, como é que tu sabe que esse Filipe é o que está na lista lá com Estevão? Dos 7 homens de boa reputação que foram escolhidos para servir as mesas. Porque está sendo dito que, exceto os apóstolos, então, os apóstolos não foram dispersos, tá? Mas os discípulos sim. Então, este Filipe que estava pregando, que estava expulsando os espíritos imundos, é o Filipe do capítulo 6. Ó. Escolham 7 homens. No capítulo 6 a gente viu isso. Esse é o segundo da lista. O primeiro da lista era Estevão, que foi martirizado. O segundo da lista é Filipe. E é deste Filipe, cheio de fé e do Espírito Santo, homem de Deus, que foi pregar em Samaria. 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Presta atenção nesta expressão, abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, Simão, o mágico, abraçou a fé. 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Então aqui está mais uma prova, mais uma explicação de que os apóstolos estavam em Jerusalém e que não haviam sido dispersos. 15. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então tu consegue entender o ministério dos apóstolos? Tu consegue entender o apostolado? Filipe era o evangelista. Isso que a igreja tem que entender. Que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para profetas e evangelistas. Eu não falei bem na ordem certa, tá? Mas o que quer dizer? Que Filipe estava evangelizando. E os apóstolos vão lá para impor as mãos e orar, para que eles recebessem o Espírito Santo. Eles foram batizados, ok? Mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles não tinham recebido.
Eu quero ler o versículo certo para vocês aqui. Efésios, a Bíblia diz, né? O canal da Bíblia aberta. Eu fui lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, apóstolos está em primeiro lugar. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Filipe foi evangelizar, mas os apóstolos vão, na sequência, para orar e impor as mãos. E assim eles recebem o Espírito Santo. Então é esse respeito, esta honra, essa consideração, esse discernimento que nós temos que ter. Que algumas pessoas são chamadas para o evangelismo, outras são chamadas para pastorear o rebanho, profetas que são boca de Deus, apóstolos e mestres que ensinam. A gente viu Gamaliel era um mestre da lei. Então, nós temos que cumprir o nosso chamado, aquilo que Deus nos concedeu. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que Ele fez isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tu edifica o corpo de Cristo com cada um desses ministérios. Então foi o que aconteceu. Pedro e João, que eram apóstolos, foram até Samaria e oraram e impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. 18. Quando Simão viu, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em profundas trevas, em densa escuridão. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Isso aqui tá em Atos, mas isso acontece até hoje, né? Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Então aqui tu presta atenção de novo. Simão, o mágico, então ele continua sendo o mágico, né? Ele não deixou de ser mágico. Simão, o mágico, Simão que continuou mágico, que continuou, né? Abraçou a fé, tá? Aí aqui Pedro tá dizendo que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Daí eu te pergunto, tu acha que uma pessoa que se converteu, que se arrependeu, que confessou os seus pecados, que nasceu de novo, que tem o nome e o sangue de Jesus sobre a sua vida, vai estar cheio de inveja e preso na sua maldade? Que o apóstolo Pedro está dizendo, arrependa-se desse mal. Quer dizer, ele não estava arrependido.
Talvez Deus o perdoe. Talvez Deus o perdoe. E tu vai ser destruído junto com o teu dinheiro. Tu não acha que tudo isso indica que ele não tinha se convertido? Que ele não era salvo? Porque ele não era reto diante de Deus? Tu tá cheio de inveja? Preso na maldade? Quando tu te converte, tu é liberto. O que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. O que não trabalhava passa a trabalhar. Pedro está dizendo claramente, não há dinheiro no mundo que pague, que compre. Não há preço, não há dinheiro que compre o dom de Deus. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Esse é o valor mais caro, o sangue de Jesus. 24. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Aí tu imagina, Pedro falou, ore ao Senhor, quer dizer, tu, Simão, vai orar, vai se arrepender, vai se converter. Pedro sabe do que está falando, né? Chorou amargamente, se arrependeu, ficou envergonhado, ficou triste. E ele está dizendo, não, a soberba, né? A arrogância, a vaidade, a importância do Simão quando ele diz, ó, eu peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Quer dizer, eles acabaram de lançar a palavra e ele quer anular essa palavra. Quer que eles orem para que eles disseram não aconteça. Tu consegue ver a maluquice, a loucura, o desaforo, a afronta que está embutido nessa palavra? Eles, porém, que quer dizer? Tu que já é inscrito do canal, já é inscrito, tu já sabe. Quando diz assim, eles, porém, que quer dizer isso? Que eles não fizeram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Quer dizer, eles não fizeram isso. Eles não oraram pelo Simão, porque o Simão, ele ainda era o mágico. Ele não tinha se convertido, ele não tinha se arrependido. Ele queria comprar o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus. Tu consegue imaginar isso? Como hoje a gente vê coisas absurdas, as pessoas pagando fortunas. 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Aí é de arrepiar, né, gente? É chocante. De Jerusalém a Gaza. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. 27. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Olha que lindo, que maravilhoso. Ele estava lendo a Bíblia. Ele tinha ido adorar e estava regressando. E estava lendo a Bíblia, né? Lendo Isaías. Lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então, quando tu é de Deus, tu corre para obedecer. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá. Então, quem obedece, corre para obedecer. Quer obedecer. Não deixa para amanhã, não enrola, não faz de conta. Ele saiu correndo para obedecer.
Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Como poderei entender? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão se não há quem pregue? O que nós estamos fazendo aqui no YouTube? Lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, meditando, refletindo no que a Bíblia diz. Nós explicamos a palavra de Deus. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso. O Senhor Jesus disse que era para ir e ensinar. E Ele está dizendo: como poderei entender se ninguém me explicar? Como é que a pessoa vai entender? Tem gente que diz: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Nós precisamos explicar. Nós precisamos ter amor no coração e ensinar. Nós precisamos ler a Bíblia. E existem pessoas, por muitas questões, que não entendem o que estão lendo. E esse eunuco, ele estava lendo, mas ele não estava entendendo. E essa pergunta é muito forte. Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o que o eunuco estava lendo? Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. O servo sofredor. Tudo o que foi falado a respeito do servo sofredor se cumpriu no Senhor Jesus. Então, a partir deste texto, a gente pode entender o quanto o Senhor Jesus sofreu para nos salvar. O servo do Senhor obedeceu tudo, fez tudo o que era para fazer, para que assim se cumprisse tudo que estava escrito a seu respeito. 34. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? De novo ele diz: Peço que me explique, me ensina, me ajuda. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então ele anunciou Jesus, porque Isaías 53 fala de Jesus. E nós vimos as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus, e muitas delas, estão neste capítulo, exatamente no capítulo 53 de Isaías. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é aquilo que eu falo para vocês. Sempre tem um espaço para a resposta pessoal, para a ação, para o posicionamento, a reação, a atitude, o comportamento, a escolha pessoal, a resposta pessoal. Então, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então aqui nós temos outra ordenança do Senhor Jesus sendo cumprida.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma ordenança. João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então o eunuco foi batizado. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Olha que lindo, ele leu a Bíblia, ele recebeu a instrução, a explicação, ele se converteu, ele se batizou e ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. É exatamente isso que acontece conosco. Independente das circunstâncias, quando tu recebe o Senhor Jesus, o teu coração, a tua vida se enche de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, como eu disse, Filipe era um evangelista e ele cumpriu o que Jesus mandou fazer: ir por todo mundo e pregar o evangelho.